Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Sua dissertação, A Medida do Tempo, Intuição e Inteligência em Bergson, foi eleita a melhor dissertação em filosofia do biênio 2008-2009 pela ANPOF. Foi publicada recentemente, aqui está no livro, muito bonito por sinal, e está à venda também aqui fora, na estante da UFAL. Não foi publicada pela UFAL, mas está aqui na estante da UFAL. Para quem se interessar, é uma ótima leitura. E depois, é doutoranda da UFA, né, a Giovana, nos prepara a tese Bergson e o Absoluto. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer também a Cristina, a professora Cristina, o professor Fernando, por terem me convidado pela segunda vez. Segundo encontro, né? Segunda semana, minha segunda participação. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Essa comunicação que eu vou proferir agora, ela decorre exatamente da comunicação que eu fiz no ano passado. Porque no ano passado eu trabalhei um tema que dizia respeito a um estudo sobre a percepção, sobre corpo e percepção, a partir da leitura que eu fiz de matéria e memória. E a partir dessa leitura, decorrência dessa leitura, surgiu uma questão para mim que era acerca do inconsciente em Bergson. Em matéria e memória ele fala do inconsciente, mas assim, muito rapidamente, não aprofunda o tema. E isso me deixou muito curiosa para investigar um pouco mais. Não é um tema que eu estudo no doutorado, não tem nada a ver com a minha pesquisa de doutorado, nem muito menos com a pesquisa de mestrado. Mas é um tema que eu fiquei bastante curiosa, que me despertou curiosidade a partir do estudo que eu fiz para a palestra anterior. Então, o que eu vou falar aqui não é nada muito problemático, é um texto de um estudo realmente, é um estudo sobre uma palestra de Bergson, chamada O Sonho, que até Pablo citou aqui. E por isso o título é O Eu da Vigília e o Eu do Sonho, Percepção, Memória e Inconsciente em Bergson. Vez por outra eu vou citar matéria e memória, porque é um texto que o tempo todo ele faz referência à matéria e memória. Então, eu vou citar aqui em alguns momentos algumas passagens de matéria e memória. Eu não vou me alongar muito nas considerações, porque o texto é um pouco longo e eu prefiro passar logo ao texto. Bom, a concepção de homem na filosofia de Henri Bergson parece estar mais próxima da vida prática e da experiência metafísica. Em diversos momentos de sua obra, fica explícito que o trabalho do pensamento, ou seja, a filosofia, faz violência ao espírito, indo de encontro à ordem natural da inteligência. Neste sentido, a percepção concreta se localizaria exatamente em ambiente hostil à experiência intuitiva. O interesse prático da percepção estaria, portanto, plenamente vinculado à urgência da vida cotidiana, à manutenção de nossa sobrevivência. Doravante, diversas associações poderiam ser feitas entre o pensamento de Bergson e um certo pragmatismo aplicado à vida, como atestam os registros da correspondência entre ele, Bergson e William James. Alguns elementos desse dito pragmatismo serão relevantes à discussão que propomos hoje, qual seja a das distinções e familiaridades da experiência psicológica no estado de vigília e no sono. Para tanto, será necessário destacar o papel da ação no fenômeno perceptivo, tal como descrito por Bergson em seus textos, especialmente em algumas passagens de matéria e memória e na Conferência do Sono. Em carta de 1905 a William James, o filósofo aponta uma divergência relativa ao papel atribuído por ambos ao inconsciente. Assim, ele afirma: não posso impedir-me de dar ao inconsciente um lugar de largo destaque, não somente na vida psicológica, mas ainda no universo em geral, uma vez que a existência da matéria não parece ser qualquer coisa do gênero, me parece ser qualquer coisa do gênero de um estado psicológico não consciente. Embora tal passagem possa nos levar a uma interpretação do inconsciente em Bergson como mera privação de consciência, portanto sem qualquer valor para a compreensão da vida psíquica, não seria bem essa a ideia decorrente das páginas da Conferência de 1901, essa conferência que eu citei do sono. Não obstante, possamos encontrar elementos favoráveis a essa interpretação em matéria e memória,
texto anterior à conferência, Matéria e Memória de 1896. Um resumo superficial das primeiras páginas da obra de 1896 poderá destacar a redução bergsoniana da matéria a um conjunto de imagens. Conforme nossas necessidades e conveniências, tais imagens nos apareceriam de maneiras diversas. Nosso corpo, por sua vez, refletiria as ações possíveis sobre elas. Sendo assim, as imagens se modificariam para a consciência conforme fosse conveniente ao corpo. A tarefa da consciência ativa seria, desse modo, a de fragmentar a matéria. É exatamente tal operação o que Bergson chama de perceber. E percepção consciente é representação. A imagem representada derivaria assim do esvaziamento da imagem efetiva. Em vista disso, no segundo capítulo do livro, Bergson caracterizará a percepção em sentido bastante pragmático. Perceber seria sempre direcionar-se ao útil, ao que interessa, obscurecendo demais particularidades momentaneamente desnecessárias. Ou seja, se percebemos apenas o que nos interessa no presente, todo o restante para nós é praticamente sem efeito. A percepção da matéria, portanto, se resumiria à experiência presente, destacando-se irremediavelmente do passado profundo e adormecido no inconsciente. Entretanto, essa constatação daria margem à afirmação de que, comumente entendido, o inconsciente não assumiria qualquer interferência no fenômeno perceptivo. No que concerne à percepção concreta, uma que se dá no imediatismo da vida presente e que, para sua atualização, deve recorrer constantemente ao auxílio seletivo da memória, o inconsciente parece de fato não interferir. Todavia, uma leitura mais apurada das ideias de Bergson poderá nos revelar algo mais profundo acerca do papel do inconsciente na vida psicológica. Como o próprio filósofo destacou na carta a William James. Em 26 de março de 1901, Bergson profere a conferência O Sonho, no Instituto Geral Psicológico de Paris. Um escrutínio desse texto será útil à compreensão do papel do inconsciente na reflexão bergsoniana. Não obstante a vastidão do tema, podendo ser abordado de diversas perspectivas, fisiológica, psicológica ou metafísica, o filósofo irá direto ao ponto, descrevendo de partida uma experiência onírica. Eis aqui um sonho. Vejo desfilar diante de mim todo tipo de objetos. Nenhum deles existe efetivamente. Julgo que vou e venho e passo por uma série de aventuras, enquanto estou deitado em meu leito, muito tranquilamente. Escuto-me falando e ouço que me respondem. Entretanto, estou sozinho e não digo nada. De onde vem a ilusão? Porque vemos como se realmente estivessem presentes pessoas e coisas. Embora a semelhança com a argumentação de outro filósofo francês, a problemática em torno do tema abordado por Bergson não priorizará o estudo epistemológico das ilusões dos sentidos, ou seja, a intenção aqui é outra, deveras distante da cartesiana. O texto de Bergson nessa passagem é bem semelhante ao argumento do sonho de Bergson, o argumento que ele dá na primeira meditação, contra os sentidos, um argumento que destacando o campo dos sentidos. Embora a semelhança com a argumentação essa já obviamente, os problemas envolvidos são os mesmos, porém a interpretação será diversa. Basicamente, pergunta-se de que matéria são feitos os nossos sonhos. Parece não se discutir mais, e Descartes deixara isso claro em suas meditações, acerca da matéria sensível presente nos sonhos, isto é, quando sonhamos, a sensibilidade operaria tal qual no estado de vigília. Ouvimos, vemos, tocamos. Indo além dessa análise da sensibilidade e indagando sobre a matéria que compõe os sonhos, Bergson relata uma série de dados psicológicos e fisiológicos acerca da constituição material do sonho. Tais análises passam pelo estudo da formação fisiológica da visão até a retenção das imagens oníricas após o despertar, chegando também a relatos de pesquisas sobre a influência dos outros sentidos na composição dos sonhos, tais como o tato e a audição. Mas além da interferência de elementos internos,
como a suposição da poeira luminosa dos espectros oculares e fosfenos abordados pelos fisiologistas, é possível supor também uma série de causas externas interferindo na construção do sonho, tais como sensações provocadas pela luz ou por determinados ruídos. Nesse sentido, Bergson dirá mais tarde que o sonho não produz nada. Ele conta para a sua produção com fatores externos e internos da percepção. O mais interessante, porém, nessa análise fisiológica do sonho diz respeito ao sentido do tato. No estado de vigília, determinadas sensações táteis podem ser absorvidas pela necessidade de ação da vida prática. É importante notar, neste ponto da argumentação de Bergson, o início da tese que irá defender em seguida, a saber, a de um retorno à interioridade vivenciado pelo eu do sonho, a partir do qual este atingiria os níveis mais profundos ou adormecidos de sua consciência pessoal. Não obstante esse retorno, ao sonharmos, nossos sentidos continuam operando a partir de impressões externas, mesmo que confusamente. Por outro lado, a interioridade é aguçada, uma vez que estejamos recolhidos apenas à nossa própria subjetividade, apartados da vida comum. Como diz Bergson, no sonho estamos vivendo apenas para nós. Contudo, isso não indica uma restrição da percepção, mas antes sua ampliação. Embora confusos, no estado do sonho, os dados dos sentidos continuam sendo a matéria de nossa percepção. Porém, se o sonho não cria nada e os dados da sensibilidade no estado de dormência são confusos, deverá entrar em jogo um elemento fundamental da fabricação onírica, qual seja a lembrança. O filósofo traz assim a memória ao centro da discussão sobre as imagens sonhadas e sugere ao leitor que mesmo relatos de experiências criativas durante sonhos não poderiam atestar seu poder criador. Nestes casos, diria Bergson, possivelmente a parte do espírito que trabalha está acordada. Ela não se confunde com a parte sonhadora. A parte operante, segundo ele, prossegue no subconsciente, uma busca que não tem influência sobre o sonho e que só se manifesta no despertar. Para Bergson, como fica claro a partir do estudo de matéria e memória, a memória exerce função imprescindível no fenômeno da percepção. Destarte, no segundo capítulo do livro, o filósofo distingue dois tipos de memória, a saber, a memória hábito, mecânica, e a memória espontânea, integral. Elas são inteiramente distintas. Enquanto a memória hábito se adapta às situações presentes mais diversas, a memória espontânea se move no passado inteiro e continuamente crescente, contrariamente ao presente que recomeça a todo instante. Mas a memória não é imprescindível à percepção apenas no estado de vigília. Também no sonho ela constitui elemento fundamental. Afinal, assim como não criamos a representação das imagens, embora estas sejam imagens lembranças guardadas... Assim como não criamos a representação das imagens, elas se apresentam a nós, também no sonho somos apresentados a imagens, embora estas sejam lembranças mágicas, guardadas nos recônditos da memória espontânea. Portanto, Bergson dirá que o sonho em si, praticamente, não é mais que uma ressurreição do passado, mas é um passado que podemos não reconhecer. Observamos no sonho a emergência de imagens que no estado de vigília são inconscientes, ou seja, em certo sentido não são presentes, embora latentes. Mas ocorre com frequência também de imagens distraidamente percebidas em vigília serem evocadas no sonho. Nossos sonhos, enfim, se comporiam de lembranças aparentemente apagadas da memória pelas necessidades atreladas à vida prática. E, como sabemos, em Bergson, a memória concreta é sempre seletiva, embora nenhuma lembrança possa ser de fato destruída, nem mesmo em casos de lesões cerebrais. Dessa forma, o filósofo atribui à lembrança um poder unificador, ou seja, é ela quem preenche as lacunas abertas pelos dados dos sentidos em nossos sonhos. A inteligência, faculdade do raciocínio, também entra em jogo nesses momentos. Ela será responsável por dar sentido aos fragmentos de lembranças quebradas que a memória recolhe aqui e ali e apresenta à consciência do dormente sob uma forma
incoerente, evocando outras lembranças em auxílio às imagens desconexas. Sendo assim, é a lembrança a matéria básica de nossos sonhos. O eu da vigília é constantemente assediado por suas lembranças, as quais são necessárias à percepção concreta, uma vez que perceber, como já disse Bergson, é sempre uma ocasião de lembrar. Porém, estando desperto, esse eu da vigília necessita de lembranças selecionadas para agir conforme a situação demande. Enquanto lidamos com um determinado assunto, vários outros relacionados ao primeiro surgem ao pensamento. Assim, as lembranças que evocamos durante a vigília, por mais alheias que muitas vezes pareçam as nossas preocupações do momento, sempre estão ligadas a elas sob algum aspecto. Tal como nos animais inferiores, nossa memória superficial age no nível da utilidade, evocando para cada situação diversa lembranças necessárias à condução de nossas atitudes. Todavia, a percepção atual também se relacionaria com algo maior que lembranças superficiais presentes como ferramentas de ação na memória hábito. A percepção concreta se ligaria também ao passado ausente, que ultrapassa o horizonte percebido. Enquanto direcionados no presente para o futuro, nossas lembranças não nos interessam, são, como afirma Bergson, pesos mortos que nos pertencem e carregamos inevitavelmente conosco. Contudo, para além do que é conveniente à situação, abaixo da cena iluminada pela consciência, está, sob a forma de lembranças adormecidas, nossa vida passada, o inconsciente. Com efeito, o filósofo confessa: sim, acredito que nossa vida passada está ali, conservada até em seus menores detalhes, e que não esquecemos de nada, e que tudo o que já percebemos, pensamos, quisemos, desde o primeiro despertar de nossa consciência, persiste indefinidamente. Mas as lembranças que minha memória conserva, assim, em suas mais escuras profundezas, se encontram em estado de fantasmas invisíveis. Talvez anseiem pela luz, entretanto não tentam subir até lá. Sabem que isso é impossível e que eu, ser vivo e atuante, tenho outra coisa a fazer em vez de ocupar-me delas. São, portanto, esses ditos fantasmas invisíveis que vêm nos assombrar em nossos sonhos, não só nos pesadelos, todos os sonhos. Quando não estamos mais apegados à urgência da vida prática, aproveitam a brecha do desinteresse momentâneo, da percepção, e emergem na forma de imagens oníricas confusas. Na metáfora do próprio Bergson, as lembranças profundas erguem-se, agitam-se, executam na noite do inconsciente uma imensa dança macabra e todas juntas correm para a porta que acaba de entreabrir-se. Mas dada a vastidão de nossa experiência temporal, dada a riqueza esquecida do nosso passado, apenas as lembranças que se assemelham à situação presente serão apreendidas no sonho. Numa belíssima passagem do texto, citando as Enéadas de Plotino, Bergson compara das lembranças fantasmagóricas a almas soltas que habitam o mundo das ideias em busca de corpos que a elas se assemelhem. Tais corpos equivalem aqui aos dados dos sentidos, que vêm se juntar às lembranças na composição dos sonhos. Elas se atraem mutuamente, e a lembrança fantasma, materializando-se na sensação que lhe dá sangue e carne, torna-se um ser que viverá com uma vida própria, um sonho. Descrita dessa forma, a natureza dos sonhos ganha contornos claros, nada guardando de misticismo ou mistério. Tal como a percepção no estado de vigília, a percepção do sonho é fundamentalmente composta pelo estofo de nossa consciência, a saber, nossas lembranças. Afinal, se reaprendêssemos a realidade a cada momento, estaríamos talvez fadados à loucura. A memória está presente nos mínimos detalhes de nossa percepção. Ver, ouvir, falar e mesmo pensar não seria possível sem uma memória treinada. Neste sentido, Bergson indaga: quando os senhores passam os olhos pelo jornal, quando folheiam um livro, julgam que estão vendo efetivamente cada letra de cada palavra, ou mesmo cada palavra de cada frase? Se assim fosse, não leriam muitas páginas por dia. O filósofo recorre à experiência e cita casos exemplares,
tais como aqueles em que determinadas frases são apresentadas ao leitor, nas quais falte alguma letra, ou mesmo sílabas, entre as palavras. Em tais situações, a imaginação se encarrega de completar as lacunas, sem maiores prejuízos para a compreensão da sentença. São casos comuns e provavelmente todos já passamos por momentos assim. Relacionam-se ao condicionamento da memória habitual, a que executa procedimentos mecânicos de reconhecimento. Tal como o exemplo citado por Bergson da leitura corrente, isto é, do trabalho de adivinhação envolvido nesse processo, ocorre a percepção no sonho. Porém, essa constatação poderia levar-nos a alguns inconvenientes, e assim voltaríamos ao dilema cartesiano. Ora, se o processo perceptivo no estado de sonho se dá da mesma forma que no estado de vigília, por meio de quais elementos estaríamos aptos a distinguir o sono da vigília? Como ressaltamos no início dessa fala, o problema envolvido na análise bergsoniana do sonho vai além da dicotomia real aparente, presente nos discursos epistemológicos clássicos. Entretanto, terminamos por inferir, de toda essa discussão, que a percepção da realidade concreta em nada se distingue da percepção da realidade sonhada, pois, como afirma o filósofo, percebemos da coisa apenas seu esboço. Este lança um apelo à lembrança da coisa completa, e a lembrança completa, da qual nosso espírito não tinha consciência, que em todo caso permanecia em nosso interior como um simples pensamento, aproveita a oportunidade e salta para fora. É a essa espécie de alucinação, inserida no contexto real, que nos entregamos quando vemos a coisa. É assim tanto para o eu do sonho quanto para o eu da vigília. Em ambos os estados, a percepção se apresenta à consciência como devaneio, já que a ela sempre se misturam lembranças adormecidas no interior da memória. Porém, seja no sonho ou na vigília, embora adormecidas, tais lembranças não estão inertes, como provam erros de leitura ou fala, ocasionados por certas lembranças que estejam inconscientemente a nos assediar, os chamados por Freud atos falhos. Freud trata desse tema no estudo sobre a psicopatologia da vida cotidiana, que curiosamente é do mesmo ano da Conferência de Bergson, de 1901. Não há, no entanto, nesse texto da conferência, ele não faz referência a Freud nessa passagem, em relação a esse tema dos atos falhos. Porém, Bergson dá provas de ter conhecimento das teorias de Freud momentos depois, em nota de rodapé. Ele cita Freud em outra situação. Eu vou falar depois. Já no final da conferência, ele vai citar, ao se referir à obra Interpretação dos Sonhos, que é de 1900. A passagem de Bergson é esclarecedora acerca dos casos de erros de leitura. Aí ele diz: quando, com o espírito menos ou mais preocupado, abrimos o jornal, não nos acontece depararmos de imediato com uma palavra que corresponde justamente à nossa preocupação, mas a frase não tem sentido, e não demoramos a perceber que a palavra lida por nós não era a palavra impressa. Simplesmente havia entre ambas alguns traços em comum, uma vaga semelhança de configuração. A ideia que nos absorvia deve ter dado alarme, no inconsciente, a todas as imagens da mesma família, a todas as lembranças de palavras correspondentes, e, por assim dizer, tê-las feito esperar o retorno à consciência. Voltou efetivamente a tornar-se consciente a lembrança que a percepção atual, de uma certa forma de palavra, começava a atualizar. Observamos, portanto, que o inconsciente, tal como o entende Bergson na conferência de 1901, assume um relevante papel no fenômeno da percepção, quer na vigília, quer no sono. Mas talvez aqui a palavra substantivada inconsciente deva dar lugar à expressão lembranças inconscientes ou memória inconsciente, pois o próprio filósofo tratou de dizer na mesma carta a William James que citamos no início desse texto, onde ele afirma: essa existência de alguma realidade fora de toda a consciência atual não é, sem dúvida, a existência em si de que falava o antigo substancialismo, e, entretanto, não é o atualmente apresentado a uma consciência. É algo de intermediário entre os dois, sempre a ponto de tornar-se, ou de novamente tornar-se consciente.
Sendo assim, Bergson ressalta não tratar lembranças inconscientes como objetos materiais armazenados no cérebro, mas como elementos vivos, prontos a agir na percepção, assim que tenham a possibilidade de fazer. Porém, não basta descrever a influência de lembranças profundas no mecanismo da percepção. Permanece a dúvida. Se percebemos igualmente em estado de vigília e de sonho, como poderíamos distingui-los? De antemão, o filósofo alerta: a questão não é saber as condições fisiológicas do sono ou da vigília, mas antes, como representamos tais estados e se tal representação é diversa em cada um deles. Já sabemos que dormir, contrariando algumas teorias, não é um estado de isolamento completo do mundo material. Também foi dito por Bergson que o sono não impede o trabalho da inteligência. Como ele diz, no sonho, frequentemente nos tornamos indiferentes à lógica, porém não incapazes de lógica. Doravante, a solução deverá partir da experiência, não das teorias. Bergson relata uma experiência pessoal de análise do sonho. Ou melhor, a análise se deu de fato ao despertar, no limite entre o sono e a vigília. Vejamos a passagem literal. O sonhador acredita que está na tribuna, arengando uma assembleia. Um murmúrio confuso ergue-se no fundo do auditório. Vai acentuando-se, torna-se rugido, berro, alarido assustador. Por fim, ressoam de todos os lados, escandidos, num ritmo regular, os gritos: fora, fora! Despertar brusco nesse momento. Um cão latia no jardim vizinho. E com cada au-au do cão, um grito fora se confundia. É esse o instante a ser capturado. O eu da vigília, que acaba de aparecer, vai voltar-se para o eu do sonho, que ainda está ali, e dizer-lhe: apanhei-te em flagrante delito, mostras-me uma assembleia gritando, e o que há é simplesmente um cão latindo. Não tentes fugir, agarrei-te, vais revelar-me teu segredo, vais deixar-me ver o que fazias. Ao que o eu dos sonhos responderá: olha, eu nada fazia, e é justamente disso que tu e eu nos diferenciamos um do outro. Supões que para ouvir um cachorro latindo e compreender que é um cachorro latindo não tens de fazer nada? Grande erro. Essa é uma passagem do sonho. O filósofo prossegue construindo um diálogo bastante instrutivo entre o eu do sonho e o eu da vigília. Basicamente, o eu que dorme revela ao desperto algo fundamental à compreensão do próprio pensamento de Bergson, a saber que a consciência desperta age. Tal é sua função. Todo o esforço para adaptar o latido do cão à representação onírica é elaborado pelo eu da vigília, quando este busca em sua memória o que há de mais semelhante àquele ruído, a fim de inseri-lo no sonho. A sensação externa deverá, portanto, ser perfeitamente revestida pela lembrança. Tua vida no estado de vigília, afirma o eu do sonho ao eu da vigília, é uma vida de trabalho, mesmo quando julgas que nada fazes. Pois a todo momento tens de escolher e a todo momento tens de excluir. A seleção das lembranças na percepção é fundamental à nossa saúde mental e mesmo à nossa sobrevivência. Em Passagem de Matéria e Memória, Bergson afirma que um homem de bom senso sabe se servir das lembranças espontâneas, lembranças profundas, em auxílio da percepção concreta, ou seja, sabe utilizar a memória hábito quando é solicitado a agir, bem como recusar a interferência do passado quando este não é útil. Deste modo, o eu do sonho estaria preso apenas ao passado, mas o eu da vigília interfere no sonho quando surge a necessidade de realizar a junção entre uma sensação externa e uma lembrança profunda, pois o que é excluído na vigília geralmente reaparece no sonho. Porém, se a ordem do estado de vigília é a da adaptação à vida através de escolhas inconscientes, este eu ativo, em algum momento, deve rejeitar a tensão da vida e recusar-se a estar atento, pois, como diz Bergson, ter bom senso é muito fatigante. É exatamente nessa hora que nos inserimos na vida do sonho, no momento do desinteresse. Em Matéria e Memória, Bergson dirá que estados mentais relaxados poderiam revelar à consciência a memória em toda a sua espontaneidade. O sonho, bem como o sonambulismo, fariam brotar com exatidão
das profundezas do inconsciente, recordações que pensávamos abolidas. Um ser humano que sonhasse sua existência em vez de vivê-la, manteria certamente sob seu olhar, a todo momento, a multidão infinita dos detalhes de sua história passada. Como o personagem Funes, de Jorge Luis Borges, este homem sonhador não seria capaz de pensar, ou seja, não faria abstração de nada, já que lembraria absolutamente de tudo, tendo sempre diante de si seu passado inteiro. Este homem viveria tão estreitamente apegado às particularidades de sua experiência que contemplaria sua própria vida em vez de vivê-la, ou seja, um ser humano incapaz de agir. Entretanto, para além da ficção, o exemplo de Funes parece não ocorrer de fato. Em estado normal, as situações retratadas se misturam equilibradamente no ser consciente. No estado contemplativo, rememoramos as particularidades, as diferenças. No estado ativo, as semelhanças. E assim, o eu do sonho afirma com veemência sua distinção do eu da vigília. Sou diferente de ti, precisamente porque não faço nada. O esforço que fazes sem trégua, eu pura e simplesmente me abstenho de fazer. Tu te apegas à vida, eu estou desapegado dela. Tudo me é indiferente, desinteresso-me de tudo. Dormir é desinteressar-se. Mas lembremos, como Bergson ressaltou, isso não significa a completa inanição do eu desperto. Há situações em que, mesmo dormindo, podemos continuar atentos em determinado sentido. A mãe que dorme, isso é uma citação de Bergson, a mãe que dorme ao lado do filho poderá não ouvir a trovoada, ao passo que o suspiro do filho a despertará. Em suma, estar desperto é voltar-se atentamente para nossos interesses mais imediatos, ao contrário de estar dormindo, que consiste basicamente em desinteressar-se do imediatismo. É por isso que Bergson associa a vida psicológica no estado de vigília ao predomínio da vontade. Expôs aqui. Ora, dormir é desinteressar-se, ao passo que agir, estar desperto, é querer. Não obstante todas as semelhanças relativas às faculdades perceptivas em ambos os estados, a diferença básica entre o sonho e a vigília consistiria no fato de que o primeiro, embora equivale à vida mental, é a vida mental sem o esforço da ação. Finalizando sua conferência, e mais uma vez lembrando seu antecessor Descartes, Bergson destacará 3 fatores distintivos fundamentais entre sonho e vigília, a saber, a instabilidade do sonho, a rapidez com que pode desenvolver-se e sua preferência pelas lembranças insignificantes. Destacamos aqui que acerca deste último ponto, qual seja, a aparição de lembranças insignificantes no sonho, o filósofo afirma compartilhar das ideias de Freud, segundo as quais as lembranças retomadas no sonho são, na maioria das vezes, referentes às situações menos notadas na vigília. Bergson registra em nota de rodapé que, embora à época de sua conferência, no ano de 1901, a psicanálise ainda se encontrava longe do desenvolvimento que atingiu no momento da publicação do texto, na coletânea Energia Espiritual, que é de 1919. Por tal razão, o filósofo não teria aprofundado a discussão sobre o inconsciente. Ele não teria podido aprofundar essa discussão, levando-a, como fez a escola de Freud, ao campo das tendências reprimidas. Por isso, Bergson deixa claro que as ideias apresentadas por ele, na ocasião da conferência, são incompletas. Elas não tocam, por exemplo, o domínio do sono profundo. Porém, já em 1901, o filósofo vê como um desafio à psicologia o estudo sobre tal nível de consciência, quando ele afirma: explorar o inconsciente, trabalhar no subsolo do espírito com métodos especialmente apropriados, será a principal tarefa da psicologia neste século, que se inicia. Não tenho dúvida de que belas descobertas a aguardam, talvez tão importantes quanto foram nos séculos anteriores as das ciências físicas e naturais. Entretanto, embora o diálogo com as ciências esteja sempre presente em seu discurso, no discurso de Bergson, a proposta dele se vincula à compreensão da vida psicológica enquanto se efetiva fundamentalmente como uma experiência temporal. Desse modo, sua filosofia e sua pesquisa da vida psíquica, embora anteveja o futuro promissor das ciências do homem no século XX, parece sempre estar pronta a denunciar sua tendência à espacialização.
alguma coisa diretamente relacionada ao vínculo humano, estreito e natural à inteligência, que nos distancia consideravelmente da vida interior, da vida do espírito. Neste sentido, a admissão de lembranças inconscientes por Bergson aparece-nos como uma valorização da vida do espírito. Precisaríamos compreender que, tal como a percepção dos objetos no espaço pode nos direcionar a ações possíveis, ou seja, ao futuro, a emergência de lembranças profundas, ao invés de determinar termos ou objetos no espaço, permite que estes se desenvolvam na experiência temporal. Embora nossas lembranças não aparentem apresentar tamanha ordem, tal qual a dos objetos dispostos no espaço, se lhes dermos a devida atenção, segundo Bergson, isso já é uma citação de Matéria e Memória, veremos que nossas lembranças formam uma cadeia de mesmo tipo e que nosso caráter, sempre presente em todas as nossas decisões, é exatamente a síntese atual de todos os nossos estados passados. Sob essa forma condensada, nossa vida psicológica anterior existe inclusive mais para nós do que o mundo externo, do qual nunca percebemos mais do que uma parte muito pequena, enquanto, ao contrário, utilizamos a totalidade de nossa experiência vivida. Vista sob essa ótica, a vida do espírito constituiria muito mais nosso presente do que o aglomerado espacial dado na percepção atual. Essa, por sua vez, está sempre limitada a uma porção muito pequena do espaço, ao tempo que nossa vida passada, em sua inteireza, seria deveras mais ampla e mais rica. Em suma, se o mundo exterior é para nós sempre dado parcialmente, a vida interior é sempre absoluta, um todo fluente que carregamos conosco, que nos constitui enquanto duração e que, dessa forma, nos faz ser absolutamente quem somos e agir exatamente como agimos diante da matéria fragmentada. Bom, era isso que eu tinha para falar.